Tem uma movida para todo tipo de negócio. Empreendedora, pode dar uma movida? Pode, tem frota novinha e sem burocracia. Para mover minha empresa, como faz? Que tal carros de primeira classe? Tá vendo? A vida da sua empresa é para ser movida. Olá, prazer, sou o Veloy. A nova experiência de pagamento para pedágios, estacionamentos e shoppings. Sem pegar filas, abrir a carteira ou contar moedas. Acesse veloy.com.br ou baixe o nosso app. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Dando prosseguimento à programação de frotas e fretes verdes, iniciaremos agora a sessão 4, Evolução da propulsão de motores para transporte. Convidamos o mediador da mesa, o senhor Gustavo Galeazzi, gerente técnico da Abegas. Como palestrantes, convidamos o senhor Frederico Guilherme da Costa Kremer, coordenador de desenvolvimento de produtos da Petrobras. O senhor Marco Antônio Garcia, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Scania Latinoamérica. O senhor Maurício Rossi, diretor de vendas e marketing da Cummins Brasil. E o senhor Ricardo Valejo, sócio e pesquisador da Consulgás. Lembramos que após as palestras abriremos espaço para 15 minutos de debate e respostas às perguntas que nos forem encaminhadas pela plataforma. Então, com a palavra o mediador da mesa, bom trabalho a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite encaminhado à Abegas para mediar a sessão que aborda a evolução da propulsão de motores para transporte. Gostaria também de parabenizar o IBESC, o Instituto IBESC, na figura da sua presidente Jussara e de seus conselheiros, pelo excelente trabalho realizado até aqui, com uma grande qualidade nas palestras e nos temas apresentados e também nos seus palestrantes. Eu acho muito oportuna a abordagem desse painel envolvendo diferentes tipos de propulsão.
A tecnologia tem oferecido progressão e qualidade no desempenho de componentes dos motores. O êxito científico garante uma oferta de veículos com maior capacidade de rendimento, o que gera competitividade ao segmento logístico. A inovação passa diretamente pelo aperfeiçoamento dos estudos sobre combustíveis, principalmente aqueles de baixa emissão de carbonos e os renováveis. A gente acha que existe uma excelente janela de oportunidades para a introdução de novas tecnologias, né, e de combustíveis de baixas emissões de carbono. Com disponibilidade de aplicação quase imediata, esses produtos e serviços estão hoje sendo disponibilizados no mercado nacional. Ou seja, estamos vivendo talvez um momento único, né, para a utilização desses energéticos. Aproveitando, então, na sequência, eu gostaria de chamar o primeiro palestrante, Maurício Rossi, diretor de vendas de marketing da Camis, que liderou a distribuição da empresa em 7 estados para os setores de geração de energia, navegação, comercial, oil and gas, on-highway, agrícola e ferroviário. Ele proferirá considerações sobre os motores Camis movidos a biometano na coleta de lixo. Maurício, por favor. Muito bom dia a todos, muito obrigado. Agradeço enormemente pelo convite, parabenizo a Jussara, o Instituto BESC por essa iniciativa. Realmente nos sentimos honrados de estar aqui com os nossos colegas e muito agradecido pela oportunidade. Bom, eu falarei especificamente sobre os produtos Camis movidos a biometano na coleta de lixo. Trata-se especificamente de um nicho de mercado muito específico que nós entendemos que exista no Brasil, não é? Há algum tempo que nós já estamos avaliando essa oportunidade, mas eu vou discorrer um pouquinho sobre alguns dados referentes à propulsão a gás, que durante muito tempo já fazem parte do portfólio de produtos da Camis, não é? Especificamente sobre a Camis, globalmente, é uma empresa que está presente em 190 países e territórios, não é? Nós temos hoje um pouco mais de 60 mil colaboradores em todo o mundo, em todos os continentes. No ano de 2019, nós produzimos aproximadamente 2 milhões de motores globalmente, tanto em propulsão diesel, propulsão a gás e alguns outros modelos de motores também. Nós temos aproximadamente 8 mil unidades próprias e independentes relacionadas à área de pós-vendas e suporte ao campo. Investimos próximo de 900 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento anualmente, e nós completamos no ano passado o nosso 100º aniversário, né? Especificamente falando do Brasil, a Camis está aqui desde 1971, até hoje nós produzimos aproximadamente 1 milhão e 100 mil motores. Nós fazemos parte de uma organização maior chamada Latam, que engloba do México para o sul da América do Sul, passando pelo centro da América do Sul, toda essa organização. O tamanho dessa organização em vendas foi de 1,8 bilhões de dólares de vendas. No total, nós somos um pouco mais de 1.600 colaboradores, perto de 800 terceirizados em todas as operações. E aqui no Brasil nós temos 2 plantas importantes. Nós temos uma planta em Guarulhos, que nós temos a operação de motores de 2,8 até 9 litros. Temos também a planta de geradores, que faz parte dessa fábrica, a planta de turbos para todos os segmentos de mercado, e mais recentemente, de 2012 para cá, a planta de sistemas de pós-tratamento, não é, que passou a fazer parte também desse portfólio. Além disso, nós temos a operação de filtros em Guarulhos, que é um outro site, em que são produzidos basicamente todos os filtros utilizados nos motores a diesel, não só da marca própria, da marca Camis, mas como de terceiros, não é? Nós temos um centro de desenvolvimento próprio aqui no Brasil. Ele é parte de um grupo de 12 centros mundiais
em que nós desenvolvemos produtos tanto para utilização no nosso mercado próprio, como nos mercados adjacentes ao redor aqui do Brasil, e também para mercados internacionais na América do Norte. Nós temos aqui feito investimento anual na fábrica em torno de 50 milhões de reais, não é? Nós temos no Brasil 130, 124 pontos de atendimento, e além da questão técnica de motores, nós temos várias atividades relacionadas à responsabilidade social, onde nós temos mais de 14 mil horas em voluntariado em 2018 e muito próximo a isso também em 2019, e mais de 90% dos nossos colaboradores são voluntários em alguma ação relacionada à comunidade, não é? Alguns são professores, alguns trabalham na distribuição de cesta de alimentos, na parte de confecção de uniformes para os colaboradores também. Então, existem uma série de atividades de responsabilidade social que são pontos extremamente relevantes para a Camis. Especificamente no nosso mercado de atuação, como nós trabalhamos basicamente com motores diesel de várias cilindradas, nós atuamos em todos os mercados que requerem algum tipo de propulsão, não é? Especificamente falando do Brasil, nós estamos em todos os mercados, no mercado automotivo, no mercado agrícola, no mercado de construção, no mercado de recreação, em veículos emergenciais, e existem alguns outros mercados que nós não exploramos aqui no Brasil, mas nós produzimos produtos no Brasil que são aplicados em outros mercados, ou no continente latino-americano ou na América do Norte. Nossa empresa ela é dividida basicamente em 5 grupos principais, 5 unidades de negócios, não é? Que elas se interrelacionam, que elas se integram, não é? Nosso foco ele está em motores, tanto em desenvolvimento quanto instalação. Na área de geração de energia, nós produzimos os produtos próprios ou vendemos soluções de energia, não é? Que são conjugações de vários elementos em conjunto que fazem parte de um sistema de geração de energia. Temos a linha de componentes, que são turbos, que servem não só para a Camis, mas também para todo o mercado. A área de distribuição e a área de New Power é o que virá no próximo ciclo após o diesel, relacionado à eletrificação ou célula de combustível, que é uma parte importante também do trabalho de desenvolvimento futuro que nós estamos fazendo. Falando especificamente de futuro, não é? Como nós vemos hoje? Nós estamos hoje em um momento muito importante, que é um momento em que a utilização de motores a diesel ela é permanente, não é? Até aqui. Nós entendemos que gradualmente, à medida que o tempo passe, ela começará a ser substituída por alguma outra tecnologia. Nós consideramos que, como possibilidade, existirá um momento de transição em que nós teremos aqui veículos híbridos, usando motores a diesel menores, conjugados com sistemas elétricos. Nós temos uma crença muito forte na utilização do motor a gás natural, muito lastreado, muito baseado na nossa experiência lá fora, nos países acima do Equador. Acreditamos que haverá também uma possibilidade, em algum momento, de que motores de alta cilindrada possam usar, inclusive, o etanol, no sentido de serem mais limpos. E, do ponto de vista de futuro, obviamente, olhando um pouco mais adiante, no horizonte de 20, 30 anos, fortemente alavancado, nós teremos as tecnologias dos elétricos e as células de combustível, não é? Mas eu devo focar hoje, até em função do nosso assunto, muito mais na questão do gás natural. Especificamente falando sobre gás natural, o que a Camis tem hoje são motores que nós chamamos de ultralimpos, não é? Nós temos hoje em operação, né, no mundo, considerando as plantas de produção que nós temos nos Estados Unidos e na China, basicamente 88 mil motores em operação, e eles estão distribuídos em diversos nichos, não é? Nós temos desde os nichos de transporte, nichos relacionados à coleta de lixo, como caminhões semipesados e pesados, ônibus escolares, e essa experiência já é uma experiência, eu diria até antiga, não é? É uma experiência de mais de 15 anos que nós temos na aplicação e no desenvolvimento de motores a gás,
Cummins, não é? São motores especificamente a ciclo Otto, não é? São motores estequiométricos ou lean burn, depende da tecnologia, mas são motores que já estão em operação em diversos usos há muito tempo em vários países. Do ponto de vista da matriz de emissões, para os motores produzidos nos Estados Unidos, nós temos uma vasta linha que atende aos diferentes requisitos de emissões, tanto do Euro 5, Euro 6, com diferentes níveis de OBD, não é? E nós temos aqui um produto novo chamado Near Zero, não é? Que é realmente o produto que, para nós, no segmento de gás, ele é o estado da arte. É um motor que, do ponto de vista de emissões, ele se aproxima a zero. Eu dividirei alguns detalhes à frente com vocês. Uma outra fonte também que nós temos de produção são os motores oriundos da China, não é? Todos eles são exatamente seguindo a mesma família que nós produzimos nos Estados Unidos, na versão Euro 5. Em todos os casos, nós produzimos os motores a gás e os sistemas de pós-tratamento. E nós aqui para o Brasil, para uso biometano, nós estaremos nos baseando nas plataformas de motores Euro 5, por questões de custos e por questões da própria aplicação em si. Falando especificamente na questão do Near Zero, que eu comentei um pouco antes, se nós observarmos aqui o histórico de redução de dióxido de nitrogênio e particulados, não é, desde o passado, nós temos aqui uma faixa aqui muito estreita, não é, em que os nossos motores Near Zero de 9, 12, 7 litros, eles conseguem atender. Nós estamos falando aqui algo em ponto de 0,02 gramas, não é? Então são níveis muito próximos a zero, não é? Nós começamos a fazer as primeiras experiências aqui com o motor Near Zero aqui no Chile, não é, com motor de 9 litros. E o interessante é que para essa primeira operação que nós fizemos fora dos Estados Unidos, o motor emitiu 0,02 gramas por bhp hora contra 0,2 gramas, que é a legislação do EPA, não é? Então, para nós, é um ponto muito relevante, inclusive para essas localizações ou países que têm interesse em usar um veículo BEV, um veículo 100% elétrico, que tem eventualmente um investimento muito elevado, e com essa versão do motor Near Zero, você estará atendendo níveis muito próximos de emissões usando gás, né? Não necessariamente tendo que ter um powertrain elétrico, 100% elétrico no veículo. Então essa é uma visão que nós temos, especificamente para esse segmento, que nós estamos começando a explorar com muita ênfase na América Latina, não é? E mais no futuro também aqui no Brasil. Maurício, você tem 5 minutos para completar a sua apresentação. Muito obrigado. Entrando especificamente na nossa questão aqui, não é? Eu fiz todo esse histórico para nos ajudar a nos situar com relação à base histórica de motores a gás da Cummins. E agora, falando especificamente do nosso tema, não é? Uma das análises que nós fizemos aqui, que nós começamos em meados de 2019, foi entender o fluxo de produção do biometano. Nós fizemos esse mesmo estudo nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, e trouxemos esse estudo para cá. E é surpreendente o nível de evolução que o Brasil tem hoje, não é, com relação ao gerenciamento e à própria produção do biometano. Não é? Nós temos os melhores processos que nós pudemos entender aqui, tanto de coleta quanto de separação, e principalmente com relação à planta de biometano em si, o nível de equipamento que nós observamos, que nós entendemos e aprendemos que estão instalados ou em fase de instalação no Brasil, não deixa nada a dever para os países do hemisfério norte, não é? Então nós gastamos um tempo importante, não é, entendendo essa dinâmica, não é? E em cima disso nós tivemos as nossas primeiras avaliações com relação à utilização do biometano no segmento de coleta de lixo, não é? E basicamente os pontos que eu enalteço aqui é que o biometano ele está de fato em crescimento aqui no Brasil. Nós percebemos isso mesmo agora, nesse momento, que houve essa redução, não é, das atividades em geral por causa do Covid. Nós percebemos que essas atividades elas se mantiveram, não é? Até a própria coleta de lixo
com as pessoas, as famílias ficando muito mais tempo em casa, nós percebemos que houve também um incremento nesse ponto, ajudando também, contribuindo para a produção do biometano. É com certeza uma tecnologia de ponta, né, que já está instalada aqui no Brasil, tanto na produção quanto no tratamento. Nós percebemos isso dentro da nossa matriz de estratégia de utilização de combustíveis renováveis, como sendo a matriz talvez de maior importância. As nossas primeiras análises, nós percebemos que existe a redução na emissão de óxido de nitrogênio em torno de 90%, comparado com motores, inclusive EPA, lá nos Estados Unidos. Particulados é zero, não é? Muito próximo de zero, eu diria praticamente zero. E existe uma estimativa inicial na nossa análise, quando você tem um caminhão hoje, não é? No nosso caso, um caminhão Cummins, com motor Cummins, de qualquer marca, em que você retira o motor original diesel e passa a colocar um motor Cummins 100% a gás da mesma cilindrada, uma redução do custo operacional do TCO em torno de 30% a 40% quando comparado com o diesel, considerando, obviamente, que o biometano seja produzido na origem de onde estão os caminhões, não é? Houve uma redução de ruído importantíssima para a coleta noturna, em torno de até 6 decibéis, dependendo do modelo do veículo. E uma coisa muito importante é que o sistema de pós-tratamento, não é? Ele é livre de fluidos, não é? É um sistema como se fosse o sistema convencional do ciclo Otto. O nosso projeto está dividido em 2 fases, não é? A primeira fase, nós identificamos todas as unidades de produção de biometano no Brasil. Nós fizemos um levantamento da frota de veículos originais que estão operando com motor Cummins diesel nesse momento. Esse é o nosso foco principal, justamente para poder tomar a ação do repotenciamento e reduzir esse custo de instalação. Então, nós desenvolvemos já a especificação dos motores, do sistema de pós-tratamento necessário para se fazer o repotenciamento, ou seja, fazer a troca de um motor diesel pela troca de um motor a gás e o seu respectivo sistema de pós-tratamento. A base é exatamente em cima dos motores Cummins, que tem o maior volume no mercado hoje em aplicação de lixo, que é o motor B de 6,7 litros e o L de 8,9, que nesse caso a gente utilizará o motor a gás P7 Euro 5, produzido na China. E aqui, nessa fase, nós devemos concluir em abril de 2021 a montagem de alguns protótipos para a coleta de dados complementares do ponto de vista operacional. A segunda parte do nosso programa, que será de maio 21 a agosto 21, aí sim nós teremos a definição de um programa de repotenciamento para as frotas ativas, né? O nosso objetivo é levar ao conhecimento dos operadores de lixo todas as vantagens que nós aprendemos e definimos aqui na fase 1, não é? Ter a definição dos kits de repotenciamento. Isso envolve não só a retirada do motor diesel, a instalação do motor a gás, mas todos os insumos, não é, os cilindros a gás, etc., que nós temos já uma definição com o time do Bermudo, aqui muito claro aqui no Brasil, de como coordenar esse processo, e definitivamente ao início da comercialização desses produtos, não é, para os frotistas de lixo aqui no mercado brasileiro. Okay? Maurício, suas considerações finais, por favor. Bom, no primeiro lugar, a Cummins ela acredita veementemente que nós estamos num bom momento para fomentar a utilização dos motores a gás. A utilização dos motores a gás para a Cummins, do ponto de vista estratégico, para o segmento de caminhões de lixo com biometano, é uma porta de entrada, né? É um ponto inicial. Os nossos motores podem usar gás de outras origens também, né? Mas nós acreditamos que, entrando no segmento de lixo, a probabilidade de que a gente experimente o produto, avalie o produto, até pelo uso, pelo tipo de utilização ser mais severo, vai permitir que nós tenhamos uma clareza maior quanto ao produto em si. Nós queremos ter esse produto extremamente testado aqui no Brasil e acreditamos, sim, que esse próximo biênio, 21, 22, será um mercado bastante promissor na área de gás, começando pelo segmento de lixo. Muito obrigado. Obrigado, Maurício, pelas suas palavras. Na sequência, nós vamos ter oportunidade de debater no final do dia, né, no final da nossa sessão,
um pouco mais sobre os pontos levantados por você, bastante interessantes. Né? E, na sequência, então, chamaria o Ricardo Valejo, né, que é um dos sócios da Consugás, Consultoria de Gás Natural, é mestrando na área de planejamento, análise e desenvolvimento energético do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, e ele tem se dedicado à compreensão da mobilidade e corredores logísticos. O administrador, Ricardo, né, discorrerá acerca de como o gás natural pode contribuir para a transição energética no transporte público de baixa emissão. Ricardo, por favor, também da mesma forma, 15 minutos. Você tem uma apresentação para colocar? Vê se ela vai estar funcionando direitinho para a gente dar continuidade à sua fala. Obrigado. Perfeito. Eu vou compartilhar. Enquanto isso, eu aproveito para cumprimentar, né, o Instituto BESC, agradecer e parabenizar a iniciativa da Jussara e cumprimento também todos os meus colegas de painel e os colegas das sessões anteriores. Deixa eu verificar aqui se vocês conseguem visualizar a minha apresentação. Se não estiver aparecendo, eu pediria... Ok, estamos visualizando já. Já está visualizando? Ok. Bom, antes de falar um pouquinho, né, sobre esse tema de transporte público, eu queria abrir um contexto, né, porque a gente teve diversas falas e gostei muito da conclusão do Antônio Bermudo sobre as soluções para o nosso dia a dia, né? Então, eu vou falar um pouco de grandes números aqui de forma bem rápida e objetiva, mas só para a gente contextualizar tudo que a gente está debatendo hoje sobre novas tecnologias, viabilidade econômica e emissões. Hoje, o Brasil, no segmento de transporte, ele consome quase que 1/3 de toda a energia. São 32% segundo o balanço energético nacional. E o interessante é que boa parte dessa energia, ou seja, 40%, é de diesel. A gente tem, sim, uma matriz bem renovável, tá? O Brasil, hoje, ele se destaca. 46% da sua matriz é renovável, muito por conta do programa de biodiesel, do etanol e das hidrelétricas. Enquanto o Brasil é 46%, o mundo está em 14% dessa parcela. E a gente tem um ponto de balança comercial. Como a gente é muito dependente do diesel no setor de transporte de carga e transporte público, a gente importou em 2019 6,6 bilhões de dólares. Então, a gente precisa também ter um olhar sobre a nossa realidade, né? A gente vem acompanhando via EPE, via Ministérios de Minas e Energia, que a gente vai ter um grande salto de 2020 a 2030 na oferta interna. Esse salto é quase 3 vezes mais do que é produzido hoje. A gente tem muito ponto comentado pelo Rossi, que é a produção do biogás, seja ele de aterro, seja ele de tratamento sanitário ou de algum resíduo agrícola ou agrário. Então, a gente tem que ter um olhar agora um pouco mais 360 sobre essas tecnologias. E aí, deixa eu passar aqui um pouquinho. Eu acho que entrou errado a apresentação. Vou parar por aqui. Eu não sei se quem está administrando consegue me ajudar a apresentar. Eu pediria para Gustavo. Ricardo, acho que está passando, está no slide de introdução agora, que eu estou acompanhando com um outro dispositivo em paralelo ligado no YouTube, e ele está entrando. Ele tá. É que para mim aqui eu não... Tudo bem. Vê se entrou agora. Está na primeira página. Vamos lá. Na segunda, desafios do transporte público, é isso? Isso. Então, contextualizando, né, dando esse Mas, olha, sumiu novamente, Ricardo, porque não... Tem que verificar o que está acontecendo aí com a organização, porque no YouTube não está aparecendo. Para mim está dizendo que... Pronto, tá agora apareceu. Agora apareceu. Pronto. Peço desculpa a todos, mas, bom, eu quis dar essa introdução, né, para a gente ter uma noção das nossas riquezas também, né, e das nossas necessidades aqui do Brasil.
A gente viu o exemplo da Europa sobre hidrogênio. Há algumas controvérsias nas políticas europeias em relação ao biodiesel, principalmente as medidas que eles tomaram em 2017, que estimularam a produção de óleo de palma e que teve uma consequência de desmatamento na Indonésia e Malásia muito forte de florestas nativas. Então, o problema do CO2, o problema das emissões, ele é global. Mas eu acho que as soluções, elas precisam levar em consideração o contexto regional de cada continente, de cada país, porque são diversas formas de gerar energia, diversas fontes de matriz renovável, umas são mais dedicadas em outros países, outras não. Então, entrando mais no meu tema, eu só queria dar esse contexto. A gente caminha também para um desafio no transporte público, que toda essa questão de combustível ela acaba impactando. A gente tem 3 principais desafios aqui, independente da questão do combustível. As grandes cidades elas vêm perdendo passageiros pagantes nos últimos anos, posso dizer década. A gente tem essa pressão por redução de emissão e todo esse contexto de desequilíbrio por conta de passageiro pagante e necessidade de investimento no segmento, a gente tem problemas de viabilidade financeira para equilibrar esse sistema. Então, hoje, independente qual o combustível, é essa a realidade que a gente vai encontrar em grandes cidades brasileiras. E aqui eu quis, no próximo slide, acredito que vai ser mudado em breve, tem um delay aqui da apresentação, a gente acompanha as tecnologias de transição e eu peguei muito exemplo, até pegando a questão da Cummins, pegando o exemplo dos Estados Unidos, Espanha, Suécia e Colômbia. Eu peguei uma linha do tempo Ricardo, de já 2000... entrou no slide. Sim. Eu peguei uma linha de 2000 a 2050, né? Isso não é a realidade brasileira, tá, pessoal? Isso são exemplos internacionais, como está descrito no slide, mas a gente vê 2 décadas para trás, países como Estados Unidos, Espanha, Suécia, investindo fortemente na transição energética, utilizando o gás natural como parte dessa transição. A gente entra agora, na próxima década, 2021, com uma diversificação maior. A gente vê os testes de ônibus elétricos, a gente vê o biometano sendo inserido, principalmente nos Estados Unidos. Recentemente, Nova York adquiriu 800 ônibus a gás natural renovável, que é como eles chamam lá, e a gente vê a evolução, uma taxa, um crescimento enorme do HVO, que é o biodiesel com tratamento que a principal vantagem é que ele reduz a emissão do NOx, que era um ponto contrário para o biodiesel convencional. Então, a gente vê uma sequência de evolução que ela faz sentido, tanto na questão de infraestrutura de complemento, né, à próxima energia que vem, na parte técnica, econômica e ambiental. O problema que, às vezes, eu encontro aqui no Brasil é que a gente tem um hiato desse período. De 2000 a 2020, a gente ficou estagnado, e aí, de repente, as políticas públicas querem dar um salto enorme para o elétrico. Eu sei que a eletrificação ela vai acontecer, mas a gente precisa ver o nosso dia a dia. Será que todos esses países que passaram por 20, 30 anos fazendo essa evolução, para agora estarem convertendo uma parcela do elétrico, será que a gente não deveria ter feito o mesmo ou começar o mesmo agora? No exemplo, São Paulo teve praticamente 2 leis sobre mudança climática. A primeira não se aplicou em 10 anos, fechou porta para o gás natural, fechou porta para o biometano. Então, esse slide ele mostra que a gente tem um caminho a percorrer. A gente entende as diretrizes da União Europeia, a gente entende as diretrizes de outros países, mas a gente também tem que ter um poder de negociação para aplicar as nossas diretrizes. Bom, e lógico, a questão do gás natural, quando eu trato de infraestrutura, o próximo slide vai estar sendo repassado para vocês em poucos segundos, mas a gente fala muito de biometano, muito está se falando de biometano, mas a gente não pode esquecer que a infraestrutura para conectar o biometano depende do crescimento e da interiorização do gás natural. Então, a gente quer ter o sonho, o cenário excelente, mas a gente tem que passar pelo cenário bom. Não incentivar o gás natural, que pode ser um excelente combustível de transição energética, ele pode enfraquecer
essa conexão do gás natural renovável, que é o biometano. A gente precisa, até porque a indústria que alimenta os motores, os compressores, a infraestrutura de distribuição é a mesma indústria do gás natural. Então, a gente tem que ter um olhar, principalmente quem legisla e principalmente os ministérios, eles têm que ter um olhar mais próximo em relação a toda essa cadeia que o gás natural pode integrar. E um fato curioso que está no rodapé, foram dados extraídos no Balanço Energético Nacional, 26,3% da nossa energia elétrica, a gente perde 26,3% dessa energia em transmissão e distribuição. Então, é um número considerável. Só que em 2019, a gente utilizou 17% de energia não renovável para gerar essa energia elétrica. Então, a gente tem que ter um olhar também em todo o ciclo de vida do produto, né? Porque talvez seja melhor eu pegar uma energia primária, como é o biometano e o gás natural, e injetar diretamente no motor do que eu passar por uma geração de energia onde vai ser perdido 26% dessa energia. Então, tem que ter um olhar diversificado, um olhar mais cuidadoso frente a esse ciclo de vida. Vou passar o próximo slide. Em relação a grandes números aqui, oferta e tecnologia, só para caminhar para o encerramento, como eu falei no início, a gente vai ter uma oferta triplicada em 10 anos. A gente precisa, o Ministério de Minas e Energia precisa dar um olhar diferenciado para essa questão, porque a gente vai ter muita oferta interna apenas de gás natural, e aí você precisa ter um mercado para escoar esse crescimento da oferta. Por outro lado, a gente importa diesel, ou seja, a gente poderia diminuir esse impacto na balança comercial, e sem levar em consideração que nesse crescimento vai vir também o crescimento do biometano, do gás natural renovável. Quando a gente fala de tecnologia, a gente já tem motores Euro 6, que é o caso da Scania, a gente tem toda a linha de motores também da Cummins, que tem tanto Euro 5 e Euro 6 para diversos tipos de operação, e quando a gente avalia custo, CAPEX e OPEX, a gente é o mais competitivo frente a todas as alternativas ao diesel. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega todo o investimento no chassi, no ônibus, no sistema de compressão, que é uma infraestrutura pesada de abastecimento, o nosso custo total ele fica por volta de 10% mais barato que o híbrido, e do elétrico, se ele é mais barato do que o híbrido, ele ainda tem um potencial ainda maior dessa redução. Então, por que as cidades não apresentarem um olhar um pouco mais crítico sobre uma diversificação maior dessa matriz? Eu caminhando já para o final, basicamente essa conclusão, a gente vem fazendo vários estudos em grandes cidades. Ainda falta a gente divulgar bastante o gás natural, porque a questão do elétrico, e eu acho que o híbrido, o hidrogênio vai caminhar para isso também, de tipo, todo mundo tem um olhar de contemplação sobre essas tecnologias, né? Todo mundo fala que ela é verde, que ela é excelente, e ela é mesmo. Mas como o Bermudo mencionou, a gente precisa também trazer para a nossa realidade. A gente tem que fazer o papel que os países mais desenvolvidos também fizeram. Eles tiveram um caminho a percorrer. Só para um dado curioso que eu acabei anotando aqui, a nossa emissão por habitante é 3 vezes menos do que uma emissão de habitante na Europa. Um habitante na Europa emite 6,3 toneladas de CO2. No Brasil são 2. Isso é dados do Balanço Energético Nacional. Então, temos que caminhar sim para uma matriz mais limpa, mas não se esqueça que o Brasil contribui muito para essa questão do meio ambiente. A gente tem 20 anos aí de atraso de transição que a gente poderia ter feito no gás, e essa logo aí do Corredor Azul representa uma nova etapa que a gente vai trabalhar agora nos próximos meses, que são os corredores para a infraestrutura de gás natural para os caminhões, veículos pesados. E aí eu queria passar a palavra para o Gustavo e para os outros membros da mesa. Ricardo, muito obrigado aí pela sua apresentação e pela impecável manutenção do tempo aí decorrido na sua apresentação, muito boa, tá?
É bastante interessante as abordagens, né, que são feitas e principalmente eu já deixo aqui uma pergunta de provocação por a gente já ter hoje tecnologia disponível para o uso de gás natural em veículos, GNV, né? A pergunta é por que nós não estamos tão adiantados como os demais países, né? Nós estudamos o GNV desde praticamente 1982, 85, né? E em veículos pesados, e hoje que a gente tem essa disponibilidade de serviço, tecnologia, produto, assistência técnica, etc., né? E até uma rede já instalada aí de 1.500, 1.600 postos de gás, por que nós não aproveitamos mais isso? Fica aí uma provocação aí ao longo aí da nossa apresentação. Tá? Bem, pessoal, na sequência, vamos convidar o Marco Antônio Garcia, que é gerente de produtos do Grupo Scania. Ele é engenheiro mecânico de formação e atua com soluções de veículos movidos a combustíveis alternativos e eletrificação na área de pesquisa e desenvolvimento. Tá? Ele trabalhou também ativamente junto às associações ligadas ao setor automotivo, e no nosso seminário sua abordagem ficará por conta da apresentação, que está intitulada como o papel da eletrificação na jornada de descarbonização do sistema de transporte pesado. Marco, por favor. Bom, pessoal, agradeço aí ao Instituto, o BESC de Humanidades e Economia, também todas as pessoas que participaram desse trabalho muito bem feito, muito bem organizado, e também todas as pessoas da minha corporação que estão nos bastidores aí para essa transição e para esse brilhante futuro que todos nós vamos trabalhar conjuntamente. Então, o meu trabalho aqui é para partilhar sobre a eletrificação na jornada da redução das emissões em relação a trazermos um mundo que seja melhor para a vida de todos. Bom, eu trabalho no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e atualmente trabalho com a área de sustentabilidade. E dentro desse trabalho que nós fazemos aqui na Scania, nós focamos bastante com a questão da eficiência energética, trabalhando em conjunto com transporte seguro e inteligente, fazendo com que as nossas tecnologias estejam ligadas à tecnologia dos nossos clientes ou empresas que fazem o comissionamento ou a logística. E, obviamente, que dentre todo esse trabalho nós fazemos com que, conforme os nossos outros colegas nos trouxeram, trabalhamos com a parte de combustíveis renováveis e eletrificação. Aqui no Brasil, e pegando também a fala dos nossos colegas, nós verificamos que há um imenso campo para usarmos toda a parte do gás natural e, obviamente, usando para a entrada, como já está sendo feita no biometano. Nós vendemos por volta de 13 mil veículos em todo o mundo, aqui na América Latina por volta de 2.300 veículos, e no Brasil, desde março, nós completamos a entrega de 50 veículos com essa tecnologia que é inteira feita aqui no Brasil e de acordo com os padrões do Inmetro, conforme necessário aqui no nosso país. Indo para o que foi proposto para nós, a transição para a eletrificação, ela passa por vários estágios.
Agora, nós, antes até de falar para o gás, há muitos anos, nós, mesmo com a tecnologia diesel, nós focamos muito na questão da eficiência energética. A cada ano, nós nos propomos a reduzir ainda mais cada gota de combustível, ou fazer com que essa gota de combustível seja da melhor maneira aproveitada para que possa ser feito o trabalho. E nós observamos que essa transição ela passa pelo gás como um produto já natural, passa pelo gás como um produto já de acordo com todo o complexo do biogás e biometano, vai passar pelo híbrido até chegarmos no elétrico. E por quê? Simplesmente porque nós verificamos que a partir do momento que as atividades industriais e as atividades humanas que normalmente e naturalmente são feitas no nosso mundo, elas começaram a ter um efeito muito grande em termos de emissões a partir da Revolução Industrial. Como nós temos um objetivo com o nosso mundo, nós somos signatários do Acordo de Paris, onde que nós verificamos que não há como fazer isso sem a inserção de combustíveis alternativos e renováveis também. E depois nós vamos entender por que nós vamos precisar dos elétricos. Como nós vamos atingir isso? Com eficiência energética, como eu já disse há momentos atrás, com a redução nas emissões. A cada ano também nós fazemos em conjunto com a Europa, ou um pouco antes, um pouco depois, na redução das emissões locais, e, obviamente, com o uso de fontes de energias renováveis e limpas. Ou seja, não há outro caminho para a eletrificação sem antes nós não usarmos o que nós já temos aqui. Como já trouxe muito bem pelos nossos colegas, há um imenso parque para ser usado aqui, agora, e, obviamente, para locais onde há uma necessidade de legislação, nós temos a transição também passando pelos híbridos e chegando ao elétrico, ou seja, a combinação disso tudo de acordo com a aplicação de cada cliente ou necessidade local, nós vamos ter uma solução para cada segmento ou para cada cliente em específico. Indo para a parte de híbridos, obviamente nós temos uma grande eficiência já, disponibilidade, já há uns 10 anos atrás nós começamos com essa tecnologia, onde que nós já temos uma grande redução no consumo de combustível, alta disponibilidade de torque e potência, tecnologia flexível quando eu necessito, carregamento plug and play ou em rodovias elétricas ou eletrificadas, ou podendo até usar combustíveis renováveis para que nós possamos contribuir para a descarbonização ainda mais, dependendo do nível de legislação que se necessita. E, obviamente, que dando as mãos à eficiência e disponibilidade ou na redução de consumo de combustível, isso tudo ocorre com recuperação de energia durante a frenagem. Ou seja, no momento que você está freando, você está carregando as baterias dessa composição. Indo para a eletrificação, nós temos toda a parte urbana e a parte que já vem da estrada, entrando nos grandes centros, com baixíssimas emissões, ou quase zero, baixo ruído,
e hoje já fazemos isso com os veículos a gás, com uma altíssima eficiência energética. E o que nós trazemos aqui nesse painel, e respondendo um pouco aí as perguntas ou provocações muito bem-vindas pelo moderador em respeito a grandes oportunidades, ou seja, nós todos podemos crescer com relação a armazenamento de energia, seja gás, seja etanol, seja o que for, e a infraestrutura. Com relação ao desenvolvimento de veículos elétricos, há muitos já clientes, há muitos governos na Europa desenvolvendo, fomentando as rodovias eletrificadas. Há muitos locais já disponíveis para se conectar aos veículos híbridos, onde que é necessário fazer, muitas vezes, uma parada para fazer o descarregamento da mercadoria e você fazer um carregamento por oportunidade. E nós temos também, desde o ano passado, o veículo urbano de passageiro, que é o ônibus. Mais especificamente, o mês passado, nós fizemos já o lançamento da segunda geração de veículos híbridos e elétricos. E nós, nesses veículos, nós temos os veículos urbanos como a entrada, porque é onde nós vemos que é a maior eficácia para que nós possamos reduzir os valores de emissões para os cidadãos. Obviamente que nós vamos continuar com os lançamentos abrangendo todos os segmentos possíveis. Nesse veículo, por exemplo, que vocês estão vendo, nós temos um compatível a 300 cavalos, bateria que vai até 300 kWh, dando uma autonomia de até 250 quilômetros. E quando você precisa de uma oportunidade de carregamento, se você tem um híbrido, você ainda tem a possibilidade grande e mais rápida, mas um elétrico não fica tão atrás, quando que você pode fazer um carregamento quase que inteiro por volta de 30 a 40 minutos. Como é o caso desse veículo plug-in que nós temos, que é um híbrido. Desta forma, pessoal, com essa transição, com essa fase que nós vamos utilizar, sim, toda a experiência da Europa ou outros países da Ásia também, como o caso do Japão, e vamos trazer, e já estamos fazendo muitas inserções para poder facilitar essa transição da melhor maneira possível e de uma maneira coordenada. Marcos, 3 minutos. Seria isso o nosso recado. Muito obrigado. Marcos, muito obrigado aí pela sua apresentação, bastante interessante, mostrando aí todos os caminhos e as derivações que a Scania hoje tem, né, para apresentar de soluções para os seus veículos. Bastante interessante. Obrigado pela pontualidade, tá? E aí, seguindo aí o nosso ciclo de apresentações, vamos chamar o nosso último palestrante, o Frederico Guilherme da Costa Kremer, que coordena o Departamento de Desenvolvimento de Produto da Petrobras S.A., atua com produtos há mais de 42 anos, tá? É conselheiro da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, AEA, e vai tratar do tema da sua palestra, que é o desenvolvimento de novas tecnologias de combustíveis para o transporte marítimo. Kremer, por favor, a palavra é sua. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde também aos colegas que estão participando deste painel. E também boa tarde àqueles que estão nos assistindo via web. Gostaríamos inicialmente de registrar o agradecimento da Petrobras ao Instituto BESC por
pelo convite que nos foi feito de estarmos aqui apresentando a nossa visão sobre desenvolvimento tecnológico de combustíveis para o setor marítimo, para o transporte marítimo. Gostaríamos, inicialmente, de comentar que o desenvolvimento tecnológico de combustíveis para qualquer setor de transporte, quer seja transporte de carga, de passageiros, transporte aéreo, ele tem, na essência, várias forças direcionadoras. São muitas, dependem muito até da região e do país, as condições desse país de desenvolvimento, as condições econômicas. Entretanto, nós gostaríamos de destacar 3 delas para a nossa reflexão. A primeira, evidentemente, é a tecnologia da propulsão, do propulsor, do motor. Talvez seja a força direcionadora mais antiga. Eu traria aqui apenas como curiosidade um exemplo. A partir de 1908, lá nos Estados Unidos, começou a ser produzido o famoso Ford T. Foram vendidos milhões de veículos. E a gasolina para esse veículo, ela tinha uma especificação com 1 ponto apenas na sua curva de destilação. Até fazendo um comentário adicional, isso seria o paraíso para qualquer refinador, né? Você tem apenas um controle na destilação. Evidentemente que essa gasolina operava nesses Ford T com uma tecnologia adequada para a época, um motor aí com cerca de 18 cavalos, rodando, girando aí a 1.800 rotações por minuto. Nós tivemos, evidentemente, um avanço tecnológico. Já por volta aí da década de 30, 1937, surgiu a primeira especificação da STM com, evidentemente, um número muito maior de parâmetros. E hoje nós temos, basta entrarmos no site da Agência Nacional do Petróleo para verificarmos ali os números de propriedades, né, que são exigidos para a produção da gasolina. Um outro fator bastante importante, evidentemente, é o mercado. Como esse produto irá se posicionar, levando a marca da empresa nesse mercado. Evidentemente que, nesse sentido, poderíamos aqui refletir que, por exemplo, o desenvolvimento de todos os sistemas de aditivação foi, evidentemente, originado por essa busca desse posicionamento de mercado. Nós que estamos acostumados a colocar gasolina, ou diesel, enfim, ou gás natural, ou etanol nos nossos postos de serviço, verificamos que as companhias procuram dar um tratamento diferenciado em aditivação para os seus produtos com marca. Entretanto, a partir da década de 60, meados do século passado, né, começaram, evidentemente, a surgir os problemas ambientais, problemas de smog fotoquímico em Los Angeles, problemas nas florestas da Europa, Floresta Negra lá na Alemanha, e a qualidade do ar começou a se tornar a principal força direcionadora para a tecnologia de combustíveis para qualquer desses segmentos. Evidentemente que cada país desenvolveu o seu programa de controle de poluição do ar. Aqui no Brasil, nós temos um programa exitoso, talvez seja o programa brasileiro mais eficaz, mais longevo, um programa realmente que podemos destacar com um sucesso total, que é o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o PROCONV, que foi iniciado em 1986. Nós agora estamos já nos preparando para começar a fornecer motores com tecnologia P de pesados P8 a partir de 2022 e já estamos na fase L7 de leves, né? Motores do ciclo Otto, gasolina e álcool a partir aí de 2022, 2023 e depois entraríamos com a fase L8 em 2025. Evidentemente que o foco desses programas estava muito ligado à questão relativa
da poluição local, aquela que realmente interfere na saúde da população. Entretanto, a partir aí, mais no final do século passado, começaram a surgir aí os questionamentos relativos aos gases de efeito estufa, que estariam, evidentemente, interferindo na temperatura da Terra e levando aí a problemas que foram e já vêm sendo discutidos há bastante tempo. Evidentemente, poderíamos fazer aqui uma reflexão, a indústria vinha reduzindo os poluentes regulados, evidentemente, eles normalmente são oriundos da queima incompleta, e, evidentemente, se eu reduzo a queima incompleta, eu aumento os produtos da queima completa, CO2. Então, o caminho para você fazer essa redução, procurando atender os requisitos de emissões regionais, locais, onde tem uma ligação direta com a questão da saúde, e aquela visão mais abrangente das reduções do CO2 para minimizar os efeitos do efeito estufa, né? Estão aí, então, sendo colocados e, evidentemente, que hoje existem várias regulamentações e vários estudos estão sendo feitos, principalmente, aí, como lhes falamos, no final meados da década de 90, para a minimização desses poluentes que interferem no efeito estufa, principalmente o CO2. Evidentemente, aí vamos focar mais no setor marítimo. O setor marítimo passou basicamente por essas etapas também. Evidentemente que o setor marítimo ele tem uma participação, por exemplo, nas emissões de CO2 ainda em torno de 3% das emissões totais. Estamos falando aí quase de 1 milhão de toneladas anos de emissão de CO2. De qualquer maneira, claro que o interesse inicial foi para o setor de transporte rodoviário, de passageiros também, porque o impacto era maior. Equacionado, ou vamos dizer assim, direcionado às melhorias, se voltou, então, para o transporte marítimo. E, evidentemente, como grande direcionador, vem as legislações emanadas pela IMO, que é a Organização Internacional Marítima, que adotou a MARPOL, que é a Convenção Ambiental para este setor, evidentemente já no início do século XX, já estabelecendo uma série de limites ou de emissões, principalmente para os óxidos de nitrogênio, material particulado, isto é, começamos a ter motores emissionados, e a IMO acabou estabelecendo também, evidentemente, um programa de melhoria dos combustíveis. Evidentemente que, quando você tem um programa de qualidade do ar, o que se estabelece são os limites dos poluentes máximos por modelo, e, a partir desses limites estabelecidos, você diretamente também está estabelecendo os requisitos tecnológicos automotivos para atender esse limite e, por consequência, qual é o combustível que vai permitir a introdução dessa nova tecnologia. E assim vimos ao longo do tempo, para a utilização de catalisadores, era necessário você não ter chumbo na gasolina. Quando entramos, por exemplo, com sistema de catalisadores de motores diesel, tivemos que reduzir drasticamente o teor de enxofre. Hoje temos aí, no Brasil, estamos ofertando um teor de enxofre no diesel com 10 ppm. No setor marítimo, que é o que nos interessa abordar com maior proximidade, nós devemos considerar que esse ano, 2020, foi a grande revolução que podemos considerar de combustíveis no mundo, né? Porque, dentro da programação da IMO, ela estabeleceu uma redução do teor de enxofre. Então, para vocês terem uma ideia, em 2010, nós tínhamos um teor de enxofre limitado nas regiões onde você tem um controle de emissões maior, que são as Emission Control Areas, as ECAs, era, enfim, em torno de 2010, 1,5% de teor de enxofre. Agora, em 2020, nós temos 0,1%. E o bunker, que no início do século estava em torno de 4,5%, esse ano passou para 0,5%
de teor de enxofre. Realmente foi a grande mudança acontecida em 2020, é o Bunker 2020, e isso já está em operação. Evidentemente que muito estudo foi realizado, haviam muitas preocupações com relação a essa implantação, que acabou sendo exitosa, mesmo com o cenário atual tanto confuso por causa do Covid. Né? Evidentemente que o armador pode fazer até uma escolha em operar com um diesel ou um bunker com 0,5 de teor de enxofre, mas ele pode também ter a possibilidade de utilizar ainda os 3,5, desde que ele faça a adaptação do seu navio utilizando scrubbers, que são sistemas catalíticos para redução de emissões. Aí vai ser um trade-off econômico de cada armador para ver se eles vão implantar esses sistemas. E tem dois tipos, tem o aberto e tem o fechado. O aberto é problemático porque joga água no mar, o fechado é mais ambientalmente favorável. Então, esse foi, em síntese, o grande movimento com foco na qualidade do ar, na nossa visão, e foi justamente no transporte marítimo. Entretanto, a IMO quer avançar um pouco mais. Como nós falamos, as questões regulatórias de qualidade do ar, elas constituem-se nas grandes forças direcionadoras, e ela agora, a IMO, está tentando fazer e está estudando programações para a redução do teor de CO2 emitido. Né? Comentamos aqui ao início que o setor marítimo emitia em torno de 3%, quase 1 milhão de toneladas, anos aliás, são mais, não 1 milhão, são 950 milhões de toneladas ano. Desculpe, 950 milhões de toneladas ano. Então, a IMO está com uma programação para redução das emissões de CO2. Ela está esperando aí que em 2030 haja uma redução de 40% dessas emissões e para 2050 haja, então, uma redução um pouco maior, indo aí até 50% em 2050. Evidentemente, para reduzir essa emissão de CO2, surgem 3 grandes aspectos. Né? O primeiro aspecto é você melhorar as práticas de shipping, as práticas de condução dos navios. Então, existem estudos, por exemplo, categorizados como low steaming, onde você faz uma redução da velocidade do navio, e segundo as projeções, que para 2030, se você conseguir reduzir a velocidade do navio em 30%, você vai ter um abatimento em 2030 de cerca de 20% das emissões de CO2, bastante significativo. Evidentemente que aí temos que fazer algumas considerações, porque, evidentemente, se você reduz a velocidade, o tempo de viagem ele aumenta. Né? Kremer, 5 minutos para completar a sua apresentação, por favor. Ok. E nós temos também, nós temos que ter um just-in-time shipping, isto é, temos que ter uma organização portuária que favoreça essa redução de CO2. O outro caminho são as soluções tecnológicas para a melhoria da eficiência dos motores. Isso está acontecendo. Só para o setor de transporte rodoviário, nós temos 12 opções em discussão, em andamento. Uma já estão uma maturidade bem grande, outras com uma maturidade menor. E temos também os combustíveis alternativos. Né? Evidentemente que são vários combustíveis alternativos. Temos aqueles combustíveis alternativos que seriam fósseis com menor intensidade de carbono, isto é, uma emissão menor de carbono. Temos os bios e temos também os renováveis. Evidentemente que quando fazemos uma análise de cada um desses combustíveis, né, nas suas várias dimensões, nós chegamos à conclusão que não existe um combustível ideal. Essa é a grande visão no momento. Não temos, assim, um combustível ideal. E com relação ao segmento de transporte marítimo, existem 3 aspectos que nós devemos considerar, que são bastante importantes quando consideramos alternativos.
é que existem aqueles alternativos drop-in, isto é, você não precisa estar ligado uma solução tecnológica ao desenvolvimento desse combustível alternativo, o que facilita bastante, e provavelmente todos os armadores querem esse tipo de perspectiva. Temos também uma questão no segmento marítimo que é um pouco mais difícil, porque existem regulamentações internacionais. Isso acontece também no setor aéreo, quer dizer, não existe aquela regulação do país independente, não, porque nós temos uma regulação internacional e temos também uma preocupação para aqueles que desenvolvem produto, é até uma forma, assim, uma curiosidade, uma brincadeira, né? Que é o fator de risco. Nós falamos que é o fator acostamento. Por quê? Se você faz um desenvolvimento de produto para o setor de aviação, ali é uma preocupação enorme, porque lá no céu não tem acostamento. Como também no transporte marítimo, pode ficar um navio à deriva. Então, as preocupações são grandes. Então, por essa razão, até entendemos um aspecto importante, porque a ISO, que faz a regulamentação internacional dos combustíveis marítimos, ela já permite a introdução no diesel marítimo de 7% de um renovável, de um biodiesel. E até agora, nenhum armador, são muito poucas as iniciativas, não é obrigatório, não é mandatório, é autorizativo, mas isso não avançou, provavelmente justamente com um receio daquelas questões que eu coloquei de segurança, já que o biodiesel produzido a partir de transesterificação, é isso que nós temos no setor rodoviário, ele é higroscópico, então ele tem uma afinidade com água, tem problemas também de oxidação e alguns outros problemas, e isso, como estão esses problemas ocorrendo no setor rodoviário, só que no setor de transporte não tem acostamento. Aliás, na nossa situação, até acostamento, hoje você ficar parado é problemático. Então, entendemos que porque os biocombustíveis não estão, até o momento, avançando no setor marítimo. Evidentemente que existem os biocombustíveis de segunda geração, o biodiesel de segunda geração, que se utiliza da mesma matéria-prima do biodiesel atual, que se utiliza numa transesterificação. Nesse de segunda geração, o processo utiliza um processo diferente, que é um processo de hidrogenação, com isomerização, e aí com esse processo você consegue ter uma molécula de hidrocarboneto bem semelhante do diesel, do QAV, entretanto, oriundo de um produto bio. Então, existem já unidades no mundo fornecendo. É o caminho, por exemplo, que vai ser utilizado para a aviação. O programa da ICAO, que é a Organização Internacional de Aviação, que é o CORSIA, está estabelecendo já para 2027 o início da utilização do bio-QAV, já especificado pela STM, até pela ANP, através de hidrotratamento do óleo vegetal. Evidentemente que você também pode ter uma unidade dedicada, ou também e também já está aprovado para o bio-QAV, e também estamos discutindo isso hoje para o setor rodoviário, você ter o coprocessamento. Quer dizer, você coloca na unidade de hidrotratamento da refinaria uma carga de óleo vegetal. Então, o diesel que ele sai com conteúdo renovável, que nós estamos até chamando de diesel RX, pode ser um diesel R5, se tiver 5% desse conteúdo renovável. Então, esses são os caminhos que nós estamos avaliando, e finalizo aqui a minha locução, meus comentários, me coloco à disposição e agradeço muito a atenção de todos. Obrigado. Kremer, muito obrigado pela sua explanação, bastante esclarecedora sobre hoje os momentos que nós estamos passando na parte de buscar soluções mais limpas para o transporte marítimo. Obrigado.
Bem, pessoal, na sequência, eu gostaria de estar passando algumas perguntas que nós recebemos pelo nosso chat para os nossos apresentadores. Quero, mais uma vez, parabenizar a todos pela qualidade do material apresentado, né, em todas as palestras, bastante relevantes, né, nos 4 casos, né, e vamos dar continuidade passando as informações que nós recebemos aqui. Tá? Nós tivemos aqui uma pergunta do Edson Dalto, tá? Para o Maurício. Que é o seguinte: como você enxerga a evolução na adoção do GNV em cargas? Seria razoável pensar em nichos inicialmente do tipo fonte própria de empresas com metas de sustentabilidade, depois de uma distribuição urbana e, por fim, nos corredores azuis, inclusive com a conversão de diesel, gás nesse primeiro estágio? Boa tarde, Edson. Agradeço pelas perguntas. Eu acredito que sim, não é? Na nossa visão, o exercício que nós estamos fazendo com relação aos veículos de transporte de coleta de lixo, não é? Que tem a sua base como sendo a fonte produtora do biometano, é um ponto de partida, né? Na nossa visão, justamente porque essa equação ela coloca em conjunto tanto a produção de gás, né, o processo de refino e aprimoramento desse gás, para que ele se torne biometano, e os veículos que fazem parte desse processo de coleta. Não é? Então, se nós evoluirmos, por exemplo, para um outro modal, em que você tenha empresas específicas relacionadas ao transporte de carga, eu não diria nesse momento transporte de carga relacionado aos caminhões extrapesados, né? Porque eles têm que ter sim uma autonomia maior de ponto a ponto. Então a infraestrutura, por exemplo, da quantidade de cilindros para você poder armazenar o gás que teriam que ser montadas nesses caminhões pesados, ela seria relativamente pesada do ponto de vista de tamanho e de área. Mas em veículos leves e veículos médios, em que o percurso, né, diário ele não seja um percurso tão longo, que não ultrapasse um raio extremamente elevado, falo assim de operações em torno de 150, 250 km por dia, não é? Nós acreditamos que num segundo estágio seja viável sim, não é? Podendo ter a sua própria fonte de produção de gás ou não, não é? Mas a questão agora, eu acho que é importante na nossa visão avaliar o processo básico, que a gente entende que seja através do lixo, para que nós tenhamos um aprendizado, não é? E a partir daí, como ponto complementar, nós tenhamos como desenhar uma equação para os outros subsegmentos da área de transporte. Mais uma vez, agradeço pela pergunta. Ok. Marco Antônio, você tem alguma coisa para complementar, que você poderia estar complementando a resposta do Maurício, do ponto de vista da Scania? Nós temos aí um bom... dependendo de se você compra um veículo CNG, né, que é o gás comprimido, ou o liquefeito, você tem de 500 a 1.000 quilômetros de autonomia no sentido rodoviário, né? E com tranquilidade, no ônibus urbanos, nós também podemos fazer um uso 300 quilômetros, mais ou menos, um veículo urbano roda na cidade, no dia a dia aí, num período de trabalho. Então, também daria para facilmente cobrir essa demanda aí da quilometragem. Ok, obrigado, Marco. Tem agora também uma outra pergunta do Fabrício Cedrais, direcionado também ao Maurício.
Uma das possibilidades apresentadas pelo senhor seria a substituição de motores a diesel por versões equivalentes a gás, o que trará vantagens econômicas e ambientais evidentes. No entanto, a substituição de um motor não é, na prática, simples pela legislação atual de trânsito e requer mais uma vistoria e tempo disponível para o equipamento. Existe algum movimento no sentido de buscar uma alternativa para facilitar, sob o prisma da burocracia, a substituição de motores a diesel por versões a gás? Excelente pergunta, muito obrigado. Esse ponto é um ponto realmente relevante, faz parte sim da nossa equação. Hoje, uma vez que você tem um veículo com o Renavan emitido e você tem que fazer a substituição trocando o número de série original do motor por um outro número de série, realmente isso gera uma carga, é bastante trabalhoso, não é? E, no entanto, é possível. No nosso pensamento, e como parte dessa equação, o que nós imaginamos? Dentro das distintas fases desse projeto que nós estamos buscando, com que exista a utilização do biometano, uma delas, além de ter a certificação, a clareza do ponto de vista operacional, não é? Ter a validação disso tudo, é também criar uma espécie de um roteiro com as demais entidades, para que exista, sim, um fomento, para que seja incentivado, que facilite essa renovação, ou seja, a troca de um motor convencional diesel por um motor novo a gás, seja ele a gás natural ou a biometano, não é? Então, eu diria que dentro do espectro de desenvolvimento dessa estratégia, um dos pilares que certamente virão será a questão de desburocratizar essa parte do processo, justamente para permitir que o veículo volte a rodar o mais rápido possível, quanto antes possível, a partir do momento que ele venha a ser repotenciado. Ok. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o Ricardo, né? Ricardo, você mostrou de uma maneira bastante clara, né, todo o processo, né, envolvido aí para a utilização aí de gás natural em veículos pesados, né? Qual seria a ideia principal dos corredores azuis, né? Você poderia discorrer, falar um pouquinho mais quais seriam as ideias iniciais, né, para a aplicação desses corredores? Sim, obrigado pela pergunta, Gustavo. A gente já iniciou esse trabalho de corredores, tem um potencial de 80 rodovias sendo levantadas, e aí o que acontece é o seguinte: hoje a gente já tem uma base de infraestrutura de postos a GNV. Como você relatou na sua abertura, a gente no Brasil tem aproximadamente quase 1.700 postos. A primeira leitura que a gente quer dar para o corredor, primeiro, é essa visão do cliente, né? O cliente de carga. Qual que é o fluxo das maiores e melhores rodovias do país? Frente a esse fluxo, a gente teria ali uma estimativa de conversão, de adaptação de alguns postos, que hoje já possui o GNV, e aí teria essa seria a primeira onda, né? A onda dos postos que hoje já tem, que estão bem posicionados e poderiam fazer esse abastecimento para transporte de carga. E a segunda onda é justamente essa interiorização. Como que a gente faz essa interiorização do gás natural, seja ela via gasoduto, seja ela via GNC ou GNL, para que a gente tenha gradativamente uma cobertura de maior, um potencial de substituição ao diesel maior. Então, resumidamente, ter duas fotografias, Gustavo. Uma que é a situação atual hoje, com uma rápida adaptação, e aí teríamos parceiros para esses investimentos. E a segunda onda é para onde temos que interiorizar, visto que o Brasil é um país continental, quais seriam as melhores propostas de investimento e posição geográfica. Ok. Obrigado. Pessoal, o Marco Antônio vai ter que se ausentar por causa de um outro compromisso que ele já tem. Agradecemos, Marco,
Se tiver mais alguma coisa aí, eu tenho mais 30 segundos aí, 1 minuto. 30 segundos. Tá. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, relacionado realmente à aplicabilidade, né, ao portfólio de produtos que vocês têm hoje, né, desde GNV, biometano, híbrido e elétrico. Tá? Qual a previsão da Scania, né, para o mercado nacional, né, de conseguirmos uma maior participação desses veículos hoje com características mais sustentáveis no mercado brasileiro? Qual é a previsão, por exemplo, de estar comercializando os veículos elétricos ou os híbridos, propriamente dito, uma vez que vocês já comercializam o GNL e o GNV, né? Sim. O aqui agora, nós temos aí também, obviamente, o biodiesel, nós temos o diesel verde, como está sendo aí a voga, né, do dia, que também é muito bem-vindo. E em relação ao futuro, que foi bem colocado pelo Ricardo, dependendo das situações que nós temos que enfrentar todos juntos, novamente, esse assunto não é só Scania, Cummins, ou Petrobras, ou ABGás, é toda uma comunidade técnica, é todo um trabalho para ser feito, mas nós conseguimos hoje conectar os nossos veículos a qualquer necessidade, principalmente se tivermos que seguir legislações que sejam colocadas, não digo impostas. No momento que uma sociedade pede por uma legislação, todos vão trabalhar para que isso ocorra. E acho que é uma pergunta muito bem feita, porque a resposta também ela é feita em conjunto. É uma grande oportunidade, como eu digo, para que a gente possa trabalhar em conjunto para colocar situações que nós já fazemos hoje na Europa para uma necessidade cabível aqui, dependendo de uma situação, seja governamental, seja de um cliente quando ele precisar. Então, a resposta, assim, data muito está em função daquilo que nós brasileiros queremos e desejamos e possamos em conjunto fazer. Mas a tecnologia já é viável hoje, sem dúvida alguma. Tá ok, Marco. Muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço novamente todo esse empenho, toda essa dedicação e todas as pessoas que têm uma vocação muito grande aqui para esse evento ter acontecido. Até logo, pessoal. Até logo, obrigado. Mais uma vez pela sua participação. Temos uma última pergunta, tá? Só um momentinho, deixa eu abrir. É do Ricardo Schuai. Ele comenta o seguinte, que achou interessante a apresentação da Cummins, mas queria entender melhor como o biometano do lixo é gerado, armazenado e como é transferido diretamente ao motor. Tá ok. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. A base de produção do biometano, ele é o aterro sanitário, o aterro de lixo, na verdade, o aterro de lixo, não é? Em que parte do processo, depois que é feito o aterro, como consequência do aterro, você tem a liberação dos gases, né? Dentre eles o próprio metano. Esse gás ele é tratado, existe uma usina de tratamento no próprio aterro, não é? E ele é tratado, ele é preparado para que ele possa ser utilizado depois como combustível. Antes desse processo dele ser utilizado como combustível no veículo, existe o processo de armazenamento, que ele é colocado em garrafas, em cilindros, não é? Esses cilindros, eles são, então, montados em algum ponto no veículo, que farão com que, através dos cilindros, exista a conexão com o motor a gás, e esse motor passe, então, a utilizar o combustível armazenado nesse cilindro para se locomover, para fazer a sua operação. De uma forma bem simplista, é dessa forma que funciona o processo. Ok, Ricardo. Muito obrigado. Pessoal, estamos chegando aí ao final do nosso
do nosso evento. Acho que cumprimos aí com o horário combinado. Eu gostaria de agradecer, né, aos 4 palestrantes, ao Ricardo Valejo, Maurício Rossi, o Guilherme Kremer e o Marco Antônio Garcia, pelas brilhantes apresentações disponibilizadas para nós hoje, na manhã de hoje, tá? E aproveito mais uma vez para parabenizar a todos e também a organização do evento pelo excelente nível de palestrantes e dos painéis e dos títulos dos painéis apresentados, tá? No mais, eu gostaria de me despedir e agradecer aí a oportunidade de estar mais uma vez adquirindo conhecimento com vocês todos, tá? Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Parabéns pela organização a todos. Muito obrigado. 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 Para combater a Covid-19, a orientação é não esperar. Quanto mais cedo começar o tratamento, maiores as chances de recuperação. Fique atento. Ao perceber sintomas da Covid-19, procure uma unidade de saúde. E lembre-se, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. E ao sair de casa, use máscara. Sintomas da Covid-19? Não espere. Procure um médico. Ministério da Saúde. Governo Federal. Os tempos são desafiadores para todos nós, mas o que é essencial não pode parar. Por isso, pelas estradas e ruas, cruzando céus e rios, estamos presentes para levar suas entregas. Nas mais de 6.000 agências do país, nossos produtos e serviços aguardam por você. Nos centros de tratamento, cartas e encomendas são triadas e depois distribuídas pelos nossos carteiros todos os dias para chegarem até você. No meio digital, fortalecemos o e-commerce com soluções completas para o seu negócio. Somos mais de 90.000 profissionais preparados para estar ao seu lado. Não importa a distância, somos os Correios. Há 357 anos, trabalhamos para aproximar o que é essencial para você. A partir de agora, você vai conhecer a história, o momento atual e o futuro promissor da energia do desenvolvimento sustentável. Há décadas, os biocombustíveis oferecem benefícios ambientais, econômicos e sociais para os brasileiros e para as gerações futuras. Em 2011, a Aprobio, Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil, foi fundada para representar o setor produtivo de biodiesel. A partir de 2019, passou a atuar também em apoio aos demais biocombustíveis. Os biocombustíveis no Brasil têm uma grande história, começando pelo etanol, passando pelo biodiesel. O biodiesel é um importante biocombustível que agrega valor à cadeia produtiva das matérias-primas, emprega quase 264 mil pessoas no campo e na cidade e garante o maior volume de compras da agricultura familiar por meio do selo combustível social. Em comparação ao diesel fóssil, o biodiesel reduz em cerca de 70% as emissões de gases de efeito estufa. Até agora, já evitamos a emissão de 83,5 milhões de toneladas de CO2, com ganho ambiental equivalente ao plantio de mais de 500 milhões de árvores. É como se o Brasil tivesse reflorestado 350 mil campos de futebol. O biodiesel ainda ajuda a economia ao reduzir a demanda por diesel importado, beneficiando a balança comercial do país. O mercado de biodiesel cresceu no Brasil e em 2023 nós vamos ter uma mistura de 15% de biodiesel em todo o diesel consumido no Brasil. A Aprobio teve participação importante na criação do RenovaBio, a política nacional de biocombustíveis que vai incentivar ainda mais o uso de biocombustíveis no Brasil, tanto os já existentes, como o etanol e o biodiesel, quanto os que chegarão por aqui. Estamos falando do HVO, diesel verde que pode substituir em até 100% o diesel fóssil, do SPK, querosene renovável para aviões comerciais ou militares, e do biogás, que pode substituir o gás de origem fóssil. O Brasil possui um enorme potencial para continuar produzindo os atuais biocombustíveis
e essa nova geração de biocombustíveis que estão chegando. A Aprobio também acredita que o Brasil pode liderar uma nova organização internacional, a OPEB, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Biocombustíveis. Continuamos entre os 3 maiores produtores de biodiesel do planeta e podemos ir mais longe. Comprometida com a garantia da qualidade do produto fornecido pelas suas associadas, a Aprobio instituiu o Selo Aprobio de Qualidade, o Biodiesel Super A. A certificação supera os requisitos definidos pela ANP e dá mais segurança na sua utilização. Aprobio, incentivando a energia do desenvolvimento sustentável. Quando seu Mário era motorista, o menor dos seus problemas era dirigir. O que dava dor de cabeça mesmo era guardar todos aqueles comprovantes de abastecimento e as contas a prestar. O tempo passou e agora seu Mário cuida de sua própria equipe. E não quer as mesmas dores de cabeça, é claro. Por isso ele escolheu o Alelo Frota. Com a solução, seu Mário centraliza todos os veículos da sua frota em uma plataforma só. Eles ficam organizados por dados, motoristas e até vencimento da sua documentação. Sem contar a parte mais prática, cada motorista tem seu próprio cartão para gastos de combustível, manutenção dos carros e até para pagar estacionamento. E ele também não precisa se preocupar com gastos excessivos, já que visualiza o consumo de combustível e até controla os postos em que seus motoristas devem abastecer. E nós indicamos o melhor preço, tudo pela mesma plataforma. Tem mais, ninguém fica na mão. A Alelo Frota oferece assistência 24 horas. Além de facilitar a manutenção dos automóveis, nós localizamos e negociamos o melhor serviço. Com o app Minha Frota é possível fazer a consulta de saldo, liberação de transações negadas, bloqueio e desbloqueio dos cartões e muito mais. E como tem sua própria bomba de combustível, seu Mário também conta com o app Meu Abastecimento, que controla o abastecimento interno da frota. Assim fica fácil para o seu Mário e seus motoristas. Gostou? Acesse nosso site e conheça essa e outras soluções. Alelo, inteligência que conecta pessoas e negócios. The most vital partnership we have as humans is with our planet, and we have to make this relationship more sustainable. And with the conditions for change varying across the planet, we cannot wait for a one-size-fits-all solution. We must act now. Which is why we partner with the transport companies who share our commitment to a fossil-free future. The companies who continually strive to reduce emissions now, not tomorrow, making alternative fuels everyday fuels, who make pioneering solutions make business sense. Our partners are the enablers all around the world who share our beliefs, our vision. The architects, the planners and mayors, reimagining our cities, who we work with to clean up the air, moving people freely through the streets. The academics, the visionaries, researching and developing intelligent transportation systems. The connectivity experts, orchestrating the flow of people and goods. The innovators, taking the steps towards electrification, meeting the challenges, making the breakthroughs with battery technology and infrastructure, lightening the load and extending the range. Allowing us to keep the cities flowing, making silent deliveries while others sleep. Our partners are the people all around the world who share our goals, our determination, who challenge us, as we challenge them, to create the sustainable solutions we need now. Movimento. Para a ciência, é a variação da posição de um objeto em relação a um referencial em determinado tempo. Para o homem, é a capacidade de subverter a lógica, desafiar limites, encontrar caminhos. Para nós, movimento é tudo isso e muito mais. É alma. É o que, há 100 anos, mantém vivos os nossos valores. A vida se originou do movimento, e é o movimento que faz o mundo evoluir. Uma evolução que passa necessariamente pelos veículos automotores e que não está apenas naquilo que os olhos veem. Por trás de cada quilômetro rodado, há toda uma estrutura sólida e confiável que há um século garante a tranquilidade de milhões de pessoas
em suas jornadas diárias. A IOSP Maxion é líder global na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos das Américas, com 31 unidades fabris que se espalham por 14 países, empregando cerca de 15 mil funcionários. Tudo isso em 2 unidades de negócios automotivos. A Maxion Structural Components, que produz longarinas, travessas e chassis montados para veículos comerciais e conjuntos estruturais para veículos leves. E a Maxion Wheels, que produz rodas de aço para veículos leves, comerciais e máquinas agrícolas, além de rodas de alumínio para veículos leves. A empresa ainda tem participação no setor ferroviário, através da Amstead Maxion e da Greenbrier Maxion. Com foco na inovação contínua, a IOSP Maxion se mantém fiel aos seus valores, de se pautar sempre pela ética, responsabilidade social e ambiental, empoderamento de seu pessoal, trabalho em equipe, satisfação dos clientes e estímulo à criatividade. Valores estes que garantem à empresa uma posição privilegiada, com atuação significativa no segmento automotivo no Brasil, presença marcante no mercado global, constante crescimento aliado à disciplina financeira, custos de produção extremamente competitivos e qualidade total de seus produtos e processos, certificada no Brasil e no exterior. Tudo isso só é possível porque à frente de cada resultado existem pessoas, um time comprometido com os ideais da empresa que absorve e multiplica seus valores. Movimento. Essa é a alma do nosso negócio. É o que, há 100 anos, vem ajudando o mundo a evoluir. É o que nos garante a certeza de estarmos prontos para um novo século de tecnologia e inovação. IOSP Maxion. 100 anos em movimento. Com 64 anos de história, a JSL é líder de mercado e possui o maior portfólio de serviços logísticos do país. Estamos presentes no Brasil e na América Latina com atuação diversificada, escala, tecnologia e flexibilidade. Realizamos o transporte rodoviário de cargas e cuidamos da logística dedicada com soluções integradas e flexíveis para cada cliente. Nossos serviços de logística interna abrangem a gestão da cadeia de suprimentos, materiais e produtos acabados com soluções desenvolvidas para a necessidade de cada cliente. Também prestamos serviços de despacho aduaneiro para exportação e importação de mercadorias e armazenagem alfandegada em Porto Seco. Somos líderes em logística de produtos com temperatura controlada. Realizamos operações inbound, outbound. Nosso serviço de distribuição urbana garante o abastecimento diário de PDVs. Entre as soluções em serviços dedicados, destaca-se a logística de commodities que atende o setor exportador e a indústria de base. O transporte de pessoas é outra atividade feita através do fretamento de ônibus com motorista para empresas em todo o país. O Centro Logístico Intermodal liga os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro à Grande São Paulo e ao Porto de Santos. A Central de Operações, uma das nossas principais frentes de inovação, permite a visibilidade em tempo real de 100% dos nossos ativos e cargas. Gente, é o nosso grande diferencial. Nosso modelo de negócios é baseado em servir o cliente, perpetuar as relações comerciais, gerando valor para os acionistas e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. Seguimos em constante evolução, tendo bases sólidas para um novo ciclo de crescimento sustentável. JSL. Entender para atender. Para a CBA, transformar o seu negócio significa abrir caminhos para o futuro. E o futuro é feito de alumínio.
A CBA está no interior do seu veículo, levando a ele resistência, leveza, flexibilidade e economia de combustível. Ela garante maior capacidade de carga e menor emissão de poluentes a ônibus e a vários tipos de caminhões. Tudo isso com solidez em todo o processo. Preocupação com a sustentabilidade e inovação em cada detalhe. Agora, mais do que nunca, contar com atendimento e soluções personalizadas é o que vai colocar o seu negócio e o Brasil à frente. E é por isso que somos mais que uma produtora de alumínio brasileira. Somos uma empresa focada em transformar. E nós agradecemos ao mediador pela condução dos trabalhos e aos palestrantes pelas belíssimas apresentações desse painel.